Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja sempre bem-vindo aqui a esse nosso momento que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Hoje é sexta-feira e eu quero convidar você para que nós juntos possamos honrar o Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a igreja também celebra santos Cirilo e Metódio, que são bispos. Peçamos a sua intercessão. E vamos ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Marcos capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia, e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos mais um relato do Evangelho de São Marcos, de uma das curas que Jesus realizou. Jesus foi pela região da Decápole, ou seja, 10 cidades. Ele estava anunciando a boa nova do reino. Ele estava revelando o rosto misericordioso de Deus Pai. Jesus estava trazendo aos corações esperança, estava trazendo aos corações paz, estava despertando no coração das pessoas a virtude da fé. E ele fazia isso de muitas formas. Dentre elas, os milagres, as curas, os exorcismos. Hoje, apresentaram a Jesus um homem surdo, que falava com dificuldade, mas era surdo. E a surdez, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um irmão que é deficiente auditivo, ele nasceu assim. Então, bem próximo a mim, eu tenho um exemplo de uma pessoa que é feliz, a gente ama, a gente se comunica com ele por sinais, mas que tem a falta deste sentido do ouvir. E nós sabemos que os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles são muito importantes. Claro que quando uma pessoa não tem um sentido, ela acaba desenvolvendo mais o outro. Mas o ouvir está muito ligado também ao obedecer, né? Obir audire. Obir audire quer dizer saber ouvir. A oração dos judeus, o Shemar, começa com: Ouve, ó Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro ouve, depois ama. E São Paulo vai dizer: a fé nasce
da escuta da palavra. Eu fico muito feliz que em muitas paróquias hoje já existem aqueles que traduzem em Libras, e é também um jeito de ouvir, de fazer chegar aos corações. Veja, Jesus então olha para aquele homem, mas não deixa ele no meio da multidão, porque Deus não nos trata como multidão. Jesus retira aquele homem para o particular e faz dois gestos muito bonitos. Primeiro, coloca os dedos nos ouvidos e depois, com a saliva, toca na língua dele. O ouvir e o falar. Jesus, assim como lá no Gênesis, para criar a humanidade, Deus fez o homem do barro da terra e soprou nas suas narinas. E o homem se tornou um ser vivente. Então, aqui também Jesus, ele dá de si. Ele toca, ele coloca a saliva, toca na língua daquele homem, ele dá de si. E ele diz essa frase forte: Éfata, abre-te, como um sopro de vida. Abre-te para o que Deus tem para você. Abre-te ao novo. Abre-te aos projetos que Deus sonhou para você. Às vezes, meu povo, nós pecamos muito, porque nós vivemos fechados na nossa surdez espiritual. Sim, às vezes quando eu tapo os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os conselhos de Deus, para ouvir a minha consciência, para ouvir a voz do Espírito Santo, eu também me torno uma pessoa surda. E assim como naquele ditado diz, o pior cego é aquele que não quer ver, também a pior surdez é aquele que não quer escutar. A gente tem a capacidade de escutar biologicamente, fisiologicamente, mas eu não quero escutar. Deus está falando, Deus está gritando, Deus está dizendo: abre-te. Sai desse fechamento, e você continua nesse seu fechamento, nesse nosso fechamento. Fechamento aos sonhos que Deus tem para a gente, fechamento aos conselhos que nos conduzem ao céu, e a gente vai se tornando cada vez mais surdos espiritualmente. Então hoje eu quero pedir para você, se permita ouvir essa palavra de Jesus, Éfata. Se permita ser tocado por Jesus, como ele tocou naquele homem, ele toca também em nós, toca na nossa língua. Ou seja, a cura que Jesus faz é completa, e aquele homem passa a anunciar, mesmo Jesus proibindo a questão do segredo messiânico, mas ele juntamente com aquelas pessoas começam a dizer que tem feito bem todas as coisas, proclamar as maravilhas de Deus, tudo que Deus fez e faz na nossa vida. Então, Éfata, abre-te a tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.